Bom, já deu o horário aqui, vamos começar. É, vamos lá, vamos para o primeiro assunto aqui, né? Do nosso assunto de hoje, nós vamos criar o projeto aí do Windows Forms. Depois nós vamos trabalhar aqui os conceitos da classe, ver o que é uma classe, para que serve. E nós vamos fazer também o CRUD com SQL Server 2016. Nós vamos fazer esse CRUD de duas formas, né? Eu vou mostrar uma forma que a gente faz os códigos tudo dentro do Visual Basic, e eu vou também mostrar outra forma que a gente utiliza as procedures no banco de dados. Então eu vou mostrar as duas formas, tá? E também eu vou explicar quando a gente chegar nessa parte do CRUD, né? Qual que é a diferença das duas formas aí? Uma utilizando a gente fazendo dentro do Visual Basic e a outra a gente fazendo dentro do banco de dados. Beleza? Ah, como fazer uma grid master detail? Eu utilizava o MS Flex Grid, mas não encontrei. Fala no Visual Basic se eu utilizava isso? Não, qualquer operador em qualquer área tem que ter conceitos e saber resolver o problema. O Paulo aqui está perguntando, tem diferença de desempenho? Tem sim, viu? Porque dependendo da máquina onde está sendo rodado o programa, né? O nosso programa que desenvolvemos, o processo é feito dentro do programa. Então a gente cria aqui dentro do programa para depois jogar lá no banco de dados. Aí quando a gente cria a procedure já é executada lá no servidor, não é executada dentro do programa em si, né? Então ele fica mais rápido dependendo da máquina do servidor que está instalado aí o SQL Server, né? Mas vamos lá, vamos criar aqui o nosso Windows Form aqui para a gente começar aqui a falar do assunto de hoje. Então eu vou pôr aqui New Project, né? Vamos criar um novo projeto. Vamos vir aqui na linguagem Visual Basic, vou colocar aqui para Windows e vou colocar aqui para desktop para exibir o Windows Form App.NET Framework da Nest. Então hoje é a nossa live aí de número 36, né? Então eu sempre coloco o nome aqui de live 36, nome da live. Já está aqui na minha pasta dos projetos de YouTube. Vou dar um create aqui. Bom, o banco de dados que eu utilizo aqui de exemplo, né? Eu vou pegar aqui, eu tenho um banco de dados que é chamado aqui cadastro, que eu sempre utilizo aqui na live, que eu tenho essa tabela K de cliente dentro dele, e eu possuo essas colunas aqui. Então eu tenho o nome, endereço, número e o telefone. Tá? O único campo aqui que eu tenho que preencher, né, que é obrigatório, que não pode ser nulo aqui, é o nome. Aí o endereço eu posso deixar nulo, o número eu posso deixar nulo e o telefone também eu posso deixar nulo. E o ID, né, que o ID é gerado automaticamente quando a gente já faz a inserção aí com o insert no banco de dados, né, nessa tabela aqui, ele já faz o auto incremento automaticamente dos ID, tá? Então a gente não se preocupa em gerar o ID, ele é gerado automático aqui. Bom, então eu vou desenhar aqui, fazer o design, né, desse projeto para receber esses dados aqui, para a gente poder incluir, fazer toda a movimentação no banco. Aí depois eu já passo para a parte lá de classe, né? Então primeiro vamos montar o nosso layout, para depois a gente criar o projeto da classe. Tá desfocado? Será que é um... Hum, será que é a minha internet que tá ruim aqui? Tá um pouco desfocado. Pera aí, deixa eu ver. Vamos lá acertar aqui, Lars. Espera aí, vamos ver o que está acontecendo aqui. Estou mudando para o Visual Studio. O Visual Studio também está aparecendo desfocado aí?
aparecendo, Lars, desfocado? Para você tá certo, Paulo? Tá aparecendo certo? Quem tá aí na live... Ah, então pro Paulo tá normal, então deve ser o seu, Lars. Paulo tá normal, Miguel tá normal aí a imagem do SQL Manager. O Fernando também tá normal aí para você, Fernando. Vamos falando aqui no chat, saber se tá normal aí para vocês. Aí, ó, vai em configurações aí do YouTube, a ferramenta e mude para 720p. Eu tô transmitindo em 720p. É isso aí mesmo. Ah, agora melhorou. Beleza, então vamos continuar aqui. Tá tudo ok agora com a imagem, beleza. Então nós vamos fazer esse design aqui para depois a gente criar o projeto da classe do banco de dados para a gente trabalhar com o banco de dados em si. Beleza? Vamos lá então. Vamos criar aqui o projeto. Lembrando que o layout aqui, né, eu não trabalho muito bem no layout aqui para a gente ir mais rápido, para não ficar cansativa a live aqui, de a gente ficar só mexendo no layout do formulário, né? Isso daqui a gente é mais abordado no curso, lá depois dentro do curso, que é mais abordado sobre os layouts, sobre os controles aqui em si, tá? Só vamos fazer as configurações aqui necessárias para a gente criar o CRUD com o banco de dados, beleza? Bom, primeira coisa que então vou pôr que é o cadastro de cliente, né? Cadastro cliente. Eu sei que a minha imagem está na frente, mas a propriedade que eu estou mudando aqui é a propriedade teste. Eu vou mudar a propriedade start position também para deixar o formulário na frente. E só isso que eu vou mexendo aqui na parte do formulário, tá? Vamos colocar aqui só um Box aqui para a gente adicionar aqui os nossos campos. Então, na verdade, aqui eles são 5 campos, né? 1, 2, 3, 4, 5, contando com o ID. Então, vamos colocar aqui os 5 campos. Deixar esse espaço para a gente colocar os botões. Bom, vamos só limpar aqui o teste do Box também, para só ficar o desenho do Box aqui. Vou colocar então o campo ID aqui. E é uma caixa de texto para o ID. Então são 5, né? Vamos pôr 5 já. 2, 3, 4, 5. Aí. As 5 caixas de texto. O campo ID. Campo nome. Opa! Nome. O endereço. Endereço, o número e o telefone, né? O número. E o telefone. Vou deixar aqui todas as caixas de texto do mesmo tamanho. Só o ID também que é feio, né? Deixar do grandão, né? Vamos colocar também aqui uma list view, que é para a gente exibir os dados aqui do que está lá na nossa tabela, tá? Então vou pegar aqui um data grid view, na verdade, né? Não um list view. Vou vir aqui na parte de data e tem aqui o data grid view. Aqui é onde que a gente vai exibir, né, os conteúdos aqui da tabela.
São os registros aqui. Claro que aí depois a gente consegue fazer os filtros para exibição, né? Isso daí é normal. Aí é só mexer lá com o caso do select. Vou colocar um botão para incluir, um para editar, um para remover, consultar, incluir, editar, né? Consultar, remover e um para listar, né? São 5 botões aí que a gente vai deixar para fazer a manipulação com o banco de dados. Então agora os controles que eu vou utilizar no banco de dados, né, que eu vou programar eles, eu vou já mudar o nome aqui. Então vamos mexer aqui. Esse aqui vai ser o btn incluir. Vou vir aqui no texto dele, incluir. Esse aqui vai ser o editar. btn editar. Esse aqui vai ser o btn deletar. Deletar. Esse aqui vai ser o consultar. btn consultar. E o listar, que é para carregar a lista do banco de dados, né, da tabela, aqui dentro do nosso Data Grid View. Então vamos lá, vou pôr btn listar. Listar, que é o CRUD aqui que a gente faz, né? São todas essas operações aqui que a gente faz dentro do banco de dados. Bom, vamos mudar os nomes das caixas de texto. Vou colocar txt id, txt nome, txt endereço, txt número e o txt telefone. Pronto, com isso aqui a gente conclui a parte gráfica aqui do nosso aplicativo, né? O nosso design aqui para fazer o CRUD na tabela lá CAD cliente. Ah, falta o Data Grid View. Tá, vamos pôr aqui DGV dados. O nome aqui. Pronto. Bom, agora eu vou criar o nosso próximo projeto, que vai ser um projeto de Class Library, que é para a gente poder criar uma DLL que vai ser essa DLL vai fazer o acesso aos dados. Então eu vou criar classes dentro dele lá e a gente já vai entrar nos conceitos aqui, né, do que é a classe, para que serve, o que tem dentro dessa classe, né, que pode conter uma classe. Então vamos criar aqui o nosso projeto. Então eu vou adicionar mais um projeto aqui na nossa solution, né? Então eu tenho a Live 36, que é o principal aqui do Windows Form App, e vamos criar lá do Class Library. Vou clicar com o botão direito, Add, New Project. Aí eu vou mudar aqui para Library. Quando eu mudo aqui para Library, eu tenho aqui a Class Library.NET Framework. E aqui ele já tá dizendo aqui, né, tá dando a dica aqui, ó, que ele vai criar um arquivo DLL, né, do nosso projeto. Então, a gente vai ter o nosso exe, e o exe vai fazer referência com esse projeto de classe, que vai ser DLL, para a gente poder acessar o banco de dados tudo através da DLL. Então, nosso projeto, no caso aqui, ele vai ficar bem leve, nosso exe vai ficar pequeno, né? Nosso arquivo principal aí do projeto ele vai ficar pequeno, e nós vamos, para cada módulo, no caso, né, a gente criaria um projeto desse tipo. Vamos supor, aqui eu estou criando um projeto para a gente trabalhar com o banco de dados, aí depois eu teria um projeto para ser o financeiro, um projeto para ser só os cadastros em si, um projeto para ser estoque, assim vai, né? Controle de estoque, tudo criando um outro projeto, sim, do tipo DLL. E a gente conversa com o tipo do Windows Form App. Então, o projeto fica bem organizado. Eu vou criar primeiro esse projeto e eu vou abrir o meu projeto, que eu tenho vários
projetos dentro da minha solution lá que já faz isso. Eu acho que já abri várias vezes aqui, né, o meu projeto de ERP, que eu faço dessa forma. Então, cada módulo do meu sistema é uma DLL. Vou dar um next aqui. Eu vou pôr o nome aqui de banco, só para a gente saber que é o banco de dados, que banco de dados, por exemplo. Vamos criar ele. Pronto, então tem aqui o projeto banco de dados, ele já vem aqui uma classe. Essa classe eu vou apagar, que eu vou criar uma nova classe e explicar agora o conceito da classe. Mas primeiro, vamos lá no meu projeto que eu vou mostrar aqui também. Deixa eu ver se abre um novo Visual Studio aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Aqui. Deixa eu carregar ele rapidinho aqui. Aqui o meu projeto principal, ele é esse daqui, o Actipuru PME, que é o EXE. Aí o resto, todos os outros projetos aqui para baixo, só tirando aqui o do database, né, que são os scripts do banco de dados, o resto é tudo projeto do ClassLibra que vai gerar aí uma DLL. Então, cada módulo, cadastro, compras, estoque financeiro, gerar licença, então tudo aqui é um projeto do tipo ClassLibra, porque isso deixa o sistema mais rápido e também facilita para a gente liberar de acordo com o usuário, permissão de usuário, ou até mesmo se você vai vender licenças, né? Você separar as licenças também por módulos, aí você consegue ativar e desativar os módulos que quiser. Tá? Beleza, eu vou fechar aqui, só quis mostrar isso aqui. Bom, vamos agora deletar essa classe e vamos criar uma nova classe. Eu vou deletar ela aqui. Então vamos criar aqui no projeto de banco de dados, vou clicar com o botão direito, Add Class. E eu vou colocar o nome da classe como o nome da tabela do meu banco de dados, que é a tabela que a gente vai trabalhar. Então, para cada tabela do meu banco de dados, eu crio uma classe referente a essa tabela. Eu vou pôr o nome então de CAD cliente, que é a minha tabela lá do banco de dados. CAD cliente. Pronto. Vou voltar aqui no SQL Manager. Então eu tenho aqui a minha tabela CAD cliente. Agora eu tenho que definir aqui na minha classe, né, esses campos aqui. Mas antes da gente definir esses campos, a gente fazer todo o processo aqui para manipular essa tabela, vamos entender agora o que é uma classe, né? A classe em si ele é tipo um modelo, um container também, né? Um modelo que a gente pode reutilizar esse modelo quantas vezes a gente quiser em várias partes diferentes do nosso projeto. Então, desde que eu tenha referência com esse projeto, que eu vou explicar aqui também como a gente faz essa referência, eu consigo chamar essa classe no meu projeto e trabalhar com ela aonde eu quiser, para eu não precisar ficar também repetindo muito código, né? Por exemplo, eu tenho que ir lá fazer o cadastro, inserir um novo cliente, então não preciso reescrever de novo totalmente o código. Eu crio uma classe onde que eu tenho todos os métodos de manipulação com o banco de dados dessa tabela. Aí onde que eu precisar trabalhar com a tabela cliente, basta eu criar uma nova instância dessa classe e fazer toda a manipulação lá na tabela. Tá? Então é isso, além de ele facilitar para a gente o acesso a esses dados, ele deixa organizado e também a gente não precisa ficar repetindo o código em toda a parte do que a gente teria que utilizar a tabela cliente, ok? Então é isso que é para isso que serve uma classe. Então ela já vem aqui como public, quer dizer que eu consigo, né, tem um modificador aqui público, que eu consigo acessar essa classe de qualquer parte do meu projeto. Tá? Bom, então vamos ver o que uma classe pode ter. Uma classe pode ter atributos, né? Atributos.
O que vem a ser atributos? Os atributos são as variáveis que só são vistas aqui dentro dessa classe. Eu só consigo acessar ela dentro dessa classe. Então nós vamos criar aqui os atributos para a gente só ter acesso dentro dessa classe. Então quando a gente só quer que uma informação só fica, né, dentro, acessível só dentro onde eu estou declarando ela, eu utilizo o modificador private. Então eu venho aqui private, coloco o nome da minha variável, por exemplo, número as integer. O que quer dizer? Que esse atributo que eu acabei de criar, ele só pode ser acessado aqui dentro dessa classe. Mesmo que se eu criar uma instância desse objeto lá no meu formulário que a gente vai fazer isso, eu não tenho acesso direto a essa variável lá. Eu teria que fazer uma outra forma para eu poder ter o acesso a esse atributo. Tá? Então a primeira parte é isso. Então a classe pode conter atributos, também pode conter propriedades. Então essas propriedades a gente declara de uma forma que a gente pode ter acesso fora da classe, em qualquer parte do projeto. Então nós utilizamos o modificador public, né, para a palavra-chave public. E essas propriedades a gente pode utilizar o atributo que a gente acabou de criar para a gente poder passar esse valor onde que a gente quer que acesse. Então a gente declara o atributo como privado para ser só visto aqui dentro da classe. E para eu acessar esse valor, eu declaro uma propriedade de forma pública passando esse valor, esse atributo. Então vamos fazer isso aqui. Eu vou pôr public property, o nome da variável, vou pôr só num aqui para não misturar, as integer. Aí eu coloco a palavra-chave get, onde eu vou passar o meu atributo. Então get é pegar o valor de dentro da minha propriedade. Então tem que passar aqui o return número, a minha variável número. E o set é para eu colocar um valor novo dentro dessa propriedade que vai fazer esse valor novo vir dentro do meu atributo aqui, número. Então, número vai ser igual a value, que é esse argumento aqui dentro do set. Então, quando eu tiver aqui no meu formulário com a instância da minha classe, eu posso pôr assim, o nome que eu instanciei, ponto num, que eu consigo pegar o valor ou adicionar um valor novo lá. Bom, estão entendendo até aqui? Tem alguma dúvida? Como que tá aí? Tem alguma dúvida? Bom, eu vou continuando aqui, aí qualquer dúvida vocês já mandam aqui no chat. Tudo tranquilo, beleza? Tudo tranquilo? Então, essa aqui é uma forma de declarar a propriedade. Agora eu vou declarar ela de uma outra forma que eu não precise ter um atributo, que eu já quero que ela já faça essa funcionalidade automaticamente para mim. Então eu posso ter o atributo ou declarar ele separadamente. Opa, o Felipe aí, boa noite, Felipe, chegando agora. Opa, não perdeu muita coisa não, vai dar tempo para você pegar o assunto mais importante aí da live, que é a classe aqui. Bom, então vou declarar essa propriedade sem precisar de atributo. Então vou pôr public property, o nome da minha propriedade, eu vou colocar como nome as string, por exemplo. Então se eu deixar a minha propriedade assim, ela já tem toda a funcionalidade normal de get e set com o valor nome, sem eu ter precisado declarar um atributo aqui em cima para poder utilizar aqui dentro da minha propriedade.
Eu só utilizo atributos, né, quando esse dado realmente precisa de uma segurança a mais. Então eu preciso manipular esses valores aqui dentro. Aí assim é mais seguro a gente passar, ok? Agora, quando eu não preciso fazer uma manipulação muito segura, aí eu não preciso criar o atributo aqui como private, tá? Aí eu já posso deixar dessa forma aqui, sem o get e o set, a minha propriedade, que já vai funcionar normal, ok? Então, a classe pode ter atributos, propriedades. Também, próximo passo aqui, ela pode ter um construtor, e vou pular um espaço aqui, e depois métodos, ok? Então vamos lá, vamos no construtor primeiro. Bom, o que vem a ser o construtor? O construtor ele funciona da seguinte forma: quando eu vou fazer a instância desse objeto, né, dessa classe, lá no meu formulário, quando eu dou new nele, eu quero que já faça alguma coisa. Por exemplo, eu já quero que abra a conexão com o meu banco de dados, eu já quero passar um valor específico para dentro da minha classe. Então eu faço um construtor que, quando sempre eu dar um new na minha classe, eu vou pedir essas informações ou já executar algum comando no momento de dar um new da minha classe, né? No caso, é criar realmente a nova instância da minha classe na memória para poder ser utilizada. Então para que a gente criar o construtor aqui, a gente utiliza sub new. Esse aqui é um construtor. Aí eu posso também ter parâmetros para passar no meu construtor, tá? Que a gente vai ver nos métodos aí como funcionam os parâmetros. E aqui eu coloco o código que vai ser executado sempre, toda vez que eu criar uma nova instância dessa classe, ele vai executar esse código que está aqui dentro. Então, executa o código. A gente vai utilizar aqui também no exemplo, tá? Então, estou passando primeiro o conceito aqui da classe, e depois nós vamos fazer o exemplo inteiro aqui com a nossa CAD cliente aqui, trabalhando com o banco de dados. Executa o código ao fazer uma nova instância, da classe, tá? Então tudo que tiver aqui dentro ele vai ser executado quando eu criar lá um objeto novo dele no meu projeto aqui de formulário, ou aonde eu estiver instanciando a classe, né? Bom, aí os métodos, a gente tem os métodos, né? Aí esses métodos a gente pode ter de duas formas. Eu posso ter uma rotina normal que não vai retornar valor, vai executar um procedimento aqui normal, e eu posso ter um método que obrigatoriamente tenha que retornar um valor. Então a gente tem dois tipos de métodos. Eu tenho uma rotina normal e uma função, que são as functions aqui que retorna um valor quando a gente chama ela. Então primeiro vamos ver aqui o método, né, somente da rotina, que não retorna o valor. Vou pôr aqui public. Sempre a gente pode criar, né, os métodos aqui também como privados, só para ser executado aqui dentro da classe, ou público para a gente ter o acesso lá fora da classe, né, para a gente, quando instanciar, ter o acesso lá no form 1. Então public sub, por exemplo, aqui eu vou pôr meu nome, para escrever um nome lá na tela. Ou então, por exemplo, a gente criou aqui, eu tenho a propriedade meu nome, só que essa propriedade já está como público. Vamos pôr aqui o número, né? Meu número. Vamos pôr aqui como número, porque a gente usa número, a gente utiliza esse método aqui para a gente passar esse valor aqui da nossa propriedade. A gente setar um número aqui, eu vou pôr que a minha variável número, lá, né, o meu atributo número seja igual a 5. Então quando eu instanciar essa classe lá e chamar essa propriedade aqui, né, chamar primeiro esse método,
ele já vai gravar dentro da minha propriedade o número 5. Aí eu consigo resgatar o número 5 lá. Ok? Eu vou fazer esse exemplo aqui, eu vou vir aqui no formulário, né? Primeiro a gente precisa criar a referência do projeto banco de dados aqui na nossa live, que é para a gente poder fazer essa comunicação, né? Para a gente poder instanciar essa classe nesse projeto. Então vamos adicionar referência. Eu vou vir aqui em referências, clicar com o botão direito, Add Referência. E eu estou aqui nas referências projeto, está aqui o meu projeto de banco de dados. Então vou selecionar ele aqui. Quando eu faço essa referência, agora eu tenho acesso a todas as minhas classes aqui do banco de dados dentro do meu projeto do formulário. Vamos instanciar agora aqui a classe e a gente pegar e chamar aquele método lá, número. Eu vou pôr aqui private, vou pôr classe as new CAD cliente. Aí apareceu a minha classe aqui, ele já faz esse import aqui automaticamente, tá? O que significa esse import? É eu importar o namespace para não precisar colocar aqui banco de dados.cad cliente. Então é só para economizar realmente a digitação, esse imports aqui, tá? Quer dizer que eu vou utilizar essa classe no meu código, eu já importo o namespace dela, que é o nome do meu projeto aqui, banco de dados. Agora eu vou pegar qualquer botão aqui, por exemplo, incluir, e vamos chamar aqui o método lá, classe, ponto. Aí eu tenho os métodos que a gente pôs como public, né? Tem as propriedades nome, número, o num, e também tem aqui o meu número, que foi que a gente seta o 5 lá, né? Então eu vou chamar ele, e depois na message box aqui eu vou exibir a minha propriedade lá, classe, ponto, num. Vamos dar o start aqui. Vou clicar aqui no botão, ó, apareceu 5. Então, primeiro, eu chamei aqui o meu método, meu número, ele adicionou 5. Então, ele veio aqui na minha classe e pôs no número 5 igual a 5, né? Número, a minha variável, número, né? Igual a 5. E a minha propriedade automaticamente já ficou com esse valor, que eu estou pegando do atributo, né? Já automaticamente ficou com esse valor e exibiu na mensagem quando eu clico aqui no incluir. Tá? Então, é essa forma que a gente trabalha com uma rotina normal que não retorna valor. Aí a gente tem as funções. Aí a função ela obrigatoriamente tem que retornar um valor. Então eu vou pôr assim, public function, vou pôr aqui, vamos dar um nome aqui, escreva meu nome as string. Olha a diferença aqui da declaração, né? A rotina aqui, eu não precisei colocar um tipo de dados, né? Eu só pôs assim, public sub meu número. Não defini nenhum tipo de dados. Aí na função eu tenho que definir o retorno do dado. Qual é o tipo de dados que ele vai retornar. Então eu pus public function, escreva meu nome, e ele vai retornar uma string. Então, como sempre a gente vai retornar, a função sempre tem que retornar um valor, e esse valor vai ser string, eu posso selecionar qualquer outro tipo de dados de retorno. Só informar na frente do as aqui qual dados que eu quero retornar. Aí então a gente tem que utilizar a palavra-chave return, e eu vou pôr entre aspas aqui a string. Para eu não precisar criar um atributo, uma variável, eu posso já passar um valor de retorno direto aqui. Aí eu vou pôr meu nome, escreva meu nome. E vamos chamar essa função, escreva meu nome, lá no formulário. Então vamos chamar aqui no botão editar, por exemplo. Como ele já está declarado aqui em cima, né, eu consigo acessar de qualquer parte da minha classe do formulário aqui, a minha classe cliente aqui, tá? Então vamos lá. Classe ponto escreva meu nome.
Se ela já retorna um valor, eu já posso colocar ela diretamente aqui dentro do messagebbox.show. Então eu já economizei código, porque aqui em cima eu tinha que chamar a minha rotina e depois chamar a minha propriedade lá que estava retornando o valor dessa rotina para mim. Aqui eu só chamo a minha função e ela já retorna o valor automaticamente para mim. Então vamos executar aqui. Vou editar, já retornou o Márcio, ok? Beleza. Então essa é a diferença aqui entre a nossa rotina normal e a nossa função, que sempre é obrigatório retornar um valor. Ok? Beleza até aqui? Agora, partindo aqui desse exemplo, eu já vou começar a montar a parte do banco de dados. A gente já vai começar a fazer aqui todo o CRUD do banco de dados. Só vou esperar estar tudo ok. Felipão aí tá manjando, hein, Felipão? Ô, Felipe, não, o Miguel, desculpa aí. O Miguel tá manjando. Sim, eu desenhei hoje. Essa tela aqui eu desenhei hoje. Foi no início da live. Já tá manjando aí o Miguel já. O Miguel já tá fazendo o curso lá, já tá montando o programa dele já inteiro lá de banco de dados já. Bom, eu vou agora apagar tudo isso daqui e a gente vai começar a modelar a nossa tabela CAD cliente aqui dentro da classe CAD cliente, ok? Então são isso, ó. A classe possui atributo que não é visível fora dela. Então você viu que quando eu vim aqui e pus classe ponto, aquela meu atributo número ele não aparece. Classe ponto. O meu atributo número não aparece, só aparece a minha propriedade nome, que está escrito aqui que é uma property de dentro da classe CAD cliente, que é do tipo string. E a outra propriedade também, que é uma propriedade que faz parte da CAD cliente, de nome null as integer. E os nossos métodos, né? Meu número, que é somente a rotina, e o escreva meu nome, que é uma função retorna já um valor aqui para o nosso formulário, ok? Então, entendido aqui, eu vou apagar agora esse código, né, inteiro também daqui. Vamos apagar esse código. E vamos apagar agora o código aqui da nossa classe e fazer a modelação. Né? Opa, dei Ctrl C. Bom, primeira coisa que sempre quando eu trabalho com o banco de dados... o Fernando até aqui tudo tranquilo, beleza. Bom, quando a gente vai trabalhar com o banco de dados, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter os atributos do banco de dados, que são as variáveis aí que vai dar, né? No caso eu falo variável, mas é o objeto, né? Que vai dar o acesso ao banco de dados para a gente. Então eu tenho que fazer a importação aqui do namespace do meu banco de dados para poder já utilizar esses objetos, né? Então eu vou colocar aqui imports system.data.sql client. Então fazendo essa importação, eu vou ter o acesso a todas as classes aí que fazem parte do namespace do SQL client. Vai me dar todos os objetos que eu posso trabalhar com o banco de dados. Então vai dar o objeto para fazer a conexão, para ir lá fazer consultas, tudo através aqui desse namespace, ok? Bom, definimos o namespace. Então eu vou criar aqui a parte dos nossos atributos, que são todas as variáveis, né, todos os objetos do banco de dados. Então vou colocar aqui, então aqui são objetos de acesso
ao banco de dados. Bom, então eu vou pôr tudo como private, que esses aqui são os atributos mesmo, que não precisa ter acesso para fora da minha classe. Então vai ser private, eu tenho que ter a minha conexão, então a minha string aqui de conexão as SQL connection. Private, eu preciso executar um comando do SQL, então eu vou colocar aqui comando as SQL command. Private, eu preciso ter um data header dr as SQL data header. E também eu preciso ter um data adapter, private da as SQL data adapter. Bom, esses aqui são os atributos que a gente precisa ter para ter o acesso total aí do banco de dados, ok? Bom, o próximo passo aqui que a gente precisa fazer agora é fazer o nosso construtor. Então eu vou montar aqui o construtor, que é já para a gente fazer, quando a gente dá o new lá na nossa classe, ele já fazer a conexão. Então a gente já vai instanciar esse objeto aqui, né, o SQL Connection, para a gente conseguir já manipular o banco de dados. Então o nosso construtor vai ser sub new, que é para criar o nosso construtor. E agora eu preciso instanciar a minha conexão, vai ser igual a new SQL connection, e aqui eu tenho que passar a string de conexão do banco de dados. Então vamos ver um site, eu utilizo muito esse site, onde tem várias strings de conexão de banco de dados. Eu vou abrir aqui o Chrome e a gente vai colocar aqui assim, connections strings.com, que é o site aí de conexão, connectionstring.com. Ele tem várias strings de conexões de vários bancos de dados aqui. Então vamos pegar aqui do SQL Server, né? Vamos achar aqui, cadê? Aqui, SQL Server. Aí aqui embaixo ele já está mostrando aqui uma string de conexão. No caso, ele está pegando uma string padrão aqui. A gente pode selecionar qual é a versão do SQL que a gente quer as strings aqui do lado, né? Eu vou selecionar aqui do SQL Server 2016. Pronto. Ó, o Leonardo tá aí. Salve, Leonardo. Vamos pegar então a Standard Security, que é a string de conexão padrão aqui do SQL. Então vou copiar essa string aqui de conexão e vamos colar aqui no nosso constructor. Aí eu só preciso alterar aqui com o nome do meu servidor, né? Qual que é o banco de dados e o ID e a senha do banco de dados. Então vamos lá, vou vir aqui no SQL Manager e vamos pegar aqui o nome do servidor, que é aqui code design, né, barrinha SQL Express. Eu vou clicar com o botão direito, propriedades, eu consigo pegar aqui o caminho completo do meu servidor, né, a string do meu servidor. Copiar aqui, vim aqui e substituir. Pronto. Aí o banco de dados que a gente vai trabalhar. O banco de dados é o cadastro e a tabela é K de cliente. Então vamos lá. O banco de dados é o cadastro. O usuário é o usuário aí que a gente pode ter no banco de dados. Então a gente tem o usuário padrão do SQL Server, né, que é o SA, que é o super usuário do SQL Server, ou também a gente pode criar vários outros usuários dentro do SQL Server e dar permissões aí separadamente. Aqui no caso eu vou utilizar o SA, porque eu estou criando só de exemplo na minha máquina, eu só tenho também esse usuário criado. Como que é somente de demonstração aqui, a gente utiliza o SA. Agora, quando for distribuir realmente o aplicativo,
é bom criar um usuário separado do SA, tá? Criar um outro tipo de usuário e dar as permissões lá referente que pode fazer ou não, tá? Por exemplo, com esse usuário a gente pode dropar a tabela, apagar o banco de dados. Então a gente pode criar um usuário no caso, que só consiga fazer as manipulações básicas, né, de inserção, de update, de deletar e o select. Então não deixa deletar a tabela inteira, dar um drop na tabela, dar um drop no banco de dados, que realmente seria excluir a tabela inteira, né? Não só os registros. O drop exclui a tabela inteira em si, com todos os registros, né? E também pode deletar também o banco de dados inteiro, assumir com um banco de dados aí. Então por isso que não é bom a gente utilizar o SA nos projetos finais aí, tá? Então na parte de debug aqui durante o desenvolvimento a gente pode utilizar, mas na hora de distribuir mesmo o aplicativo a gente muda os usuários, tá? Aqui @mar147 a senha. Aí dei um new na minha conexão, eu tenho que abrir ela. Eu posso pôr conexão.open. Pronto, aí abri a conexão. Bom, aí esse passo já está pronto aqui, que a gente já criou aqui as variáveis, né, os atributos aqui de acesso ao banco de dados. Agora a gente precisa criar as propriedades, né? Vamos montar as propriedades. Aí essas propriedades a gente vai criar de acordo com os campos lá da nossa tabela. Então eu vou lá no SQL Manager e copiar todos os campos da minha tabela para a gente criar uma propriedade para cada campo. Okay? Então eu estou espelhando realmente aqui o meu banco de dados dentro da minha classe. Então eu vou clicar com o botão direito aqui na tabela, vir em Design, vou clicar aqui na coluna e copiar tudo aqui, dar um Ctrl C. Então estou copiando todos os nomes dos campos aqui e trazer aqui para criar minhas propriedades. Então vai ser public property as id as integer lá, né? E o resto dos campos lá é tudo texto, então tudo string. Public property as string, public property as string, public property as string. Eu pus o número aqui como string, como que a gente é o número do endereço, não vai fazer nenhum cálculo, a gente pode armazenar como string em vez de numeral mesmo, tá? E não tem problema. Inclusive, endereço pode até ter letra, né? 2A, 2B, né? Uma coisa assim. Public property as string ou telefone. Então, com isso, definir todas as propriedades, que são todos os campos. A gente vai utilizar para passar essas informações para dentro do nosso banco de dados. Então, no nosso formulário, eu vou acessar essas propriedades e passar o nome real dentro da propriedade nome, o endereço dentro da propriedade endereço, e o número dentro da propriedade número e o telefone dentro da propriedade telefone. Aí, eu vou ter já os valores aqui para poder fazer o insert, o update, essas coisas, tá? Então, depois disso, a gente cria os métodos. E no caso aqui eu vou criar tudo como functions, porque eu preciso saber o retorno, se deu certo a nossa inclusão, se deu certo o update, se deu certo o delete e se deu certo o select, também retornar esses valores para mim, ok? Então não vou utilizar a sub normal, só uma rotina. Eu vou usar a função que é para retornar já o valor para a gente, lá para ficar mais fácil, para não ter que criar propriedades para ficar retornando os valores lá. Bom, vamos criar a primeira método aqui que a gente vai criar, a primeira função. Vamos criar o de incluir, e eu só vou mostrar as duas formas diferentes que tem de inclusão que eu falei no começo da live, só no método de incluir, porque o resto dos métodos é igual. Aí eu vou utilizar só como procedure, tá?
Então vou pôr public function novo cliente as boolean. Bom, como a gente vai adicionar um novo cliente, vai ser um insert lá no banco de dados, ele vai retornar a quantidade de linhas afetadas lá dentro do banco de dados. E normalmente a gente inclui um cliente por vez. Então, quando a gente dá o insert lá com um cliente, ele vai retornar uma linha afetada, quer dizer que adicionou uma nova linha. E quando volta no boolean é verdadeiro, então quer dizer que o insert deu ok. E se voltar 0, é falso, quer dizer que o insert não deu certo, ele não conseguiu fazer a inclusão. Então a gente vai utilizar esse tipo boolean que só é verdadeiro ou falso. Então eu tenho que criar uma variável de retorno, de retorno as boolean. Tá? Como eu tenho que voltar um boolean, eu estou criando uma boolean para passar no meu return da função. Ok? Bom, vamos criar aqui a primeira forma da gente fazer o insert aqui dentro do método novo, já fazer dentro da função sem criar a procedure. Seria assim, então aqui eu tenho que instanciar o meu comando, né, o comando do SQL para eu fazer o insert. E eu tenho que ter, né, dentro do meu comando, eu tenho que passar minha string. Eu posso criar essa string dentro de uma variável, por exemplo, SQL as string aqui e montar a minha string aqui de insert para depois instanciar o meu comando. Então vou fazer isso. Vou pôr assim, SQL vai ser igual insert into, onde que eu vou inserir dentro da minha tabela CAD cliente. Aqui já é o código do SQL, tá? Então isso aqui já não faz parte do Visual Basic, já é código do SQL, do banco de dados. Então eu estou informando aqui que eu quero fazer uma inserção dentro da minha tabela CAD cliente. Aí vou abrir um parênteses que eu tenho que informar quais os campos que eu vou passar. Então eu tenho que passar o nome, o endereço, o número e o telefone. O ID eu não preciso passar no insert porque o ID ele é gerado automaticamente lá pela minha tabela. Então vou pôr aqui número, vírgula, endereço, vírgula, número não, né? Nome primeiro. Nome, endereço, número e o telefone. E fecha aqui o parênteses. Então aqui eu estou indicando quais são os campos da tabela que eu quero inserir. E depois eu tenho que informar quais valores que vai para dentro desse campo. O Felipe perguntou aqui, o tipo que declara a função é sempre do tipo que retorna? A função, quando a gente declara uma função, ela obrigatoriamente tem que retornar um valor. Então esse valor pode ser qualquer tipo. No exemplo lá eu pus para retornar uma string. Aqui estou colocando um tipo de valor boolean. Depois eu vou criar uma que vai retornar um data table, uma tabela. Então aqui pode retornar qualquer tipo de valor, qualquer tipo de dado aqui. Tá? Já na rotina normal a gente não retorna valor, então não exibe aqui. Tá? Espero que você tenha entendido. Acho que essa é a sua pergunta, né? O tipo que declara a função é sempre o tipo que retorna, né? Sim, o tipo que declara a função é sempre o tipo que retorna. É isso aí mesmo, né? Agora entendi. Ó. Se eu declarei aqui como boolean, tem que retornar a boolean. Se eu declaro aqui como número, que a gente tinha feito integer, tem que voltar um integer aqui. Se declara como string, tem que voltar uma string. É isso aí.
Bom, aí agora aqui no meu SQL, né, eu tenho que exibir os valores que vai ser colocado em cada campo aqui. Então vamos marcar aqui values e abrir o parêntese. E eu tenho que colocar na mesma sequência aqui. Então eu vou criar agora parâmetros para a gente conseguir colocar esses valores dentro de cada campo. Então eu posso colocar aqui o parâmetro arroba, que significa que eu estou criando um parâmetro. Isso já faz parte tudo da linguagem do SQL, tá? Ok? Então são os comandos do SQL, isso que eu estou fazendo aqui dentro, tá? Então arroba nome, quer dizer que eu vou informar um nome, vírgula, arroba endereço, vírgula, arroba número e vírgula, arroba telefone. Eu vou ocultar aqui para ficar melhor a visualização aqui para a gente. Telefone. E fecha o parênteses. Deixa eu ver aqui, o Lars. O teste não pode ser com o próprio arroba identity. No caso, eu já deixei programado aqui dentro do meu banco de dados para ele já ser um auto incremento aqui. Então eu pus aqui isIdentity, sim, e vai incrementar de 1 a 1. Opa, pus não agora. E ele vai incrementar de 1 a 1. Ok? Então eu não preciso me preocupar com arroba identity aí, tá? Então eu fechei aqui o comando, né? Então esse aqui é o comando que inclui um dado lá, né? Um registro na nossa área de cliente. Aí sim, agora tem que instanciar o command e criar esses parâmetros também dentro do command, tá? Então vamos lá, eu vou colocar comando vai ser igual a new SQL command. Vou passar a nossa string de o nosso comando do SQL, né? SQL, vírgula, a nossa string de conexão, né? Nossa conexão. Bom, e antes de executar o comando em si, eu tenho que ter esses parâmetros com os valores para inserir. Então eu tenho que pôr assim, comando.parameters.add if value arroba, e vou criar os parâmetros aqui, arroba nome, vírgula, e qual o valor que vai vir do meu arroba nome? Daqui da minha propriedade nome. Então eu vou pôr a minha propriedade nome aqui. Vou copiar essa linha para a gente não perder muito tempo aqui, né? E só mudar os nomes aqui. Então vai ter o endereço, o parâmetro endereço, que vai receber da minha propriedade endereço. Vou ter o parâmetro número, que vai receber da minha propriedade número. E o último aqui, o telefone, né? Que vai receber da minha propriedade telefone. Ok. Aí, o que eu preciso fazer? Executar agora o comando em si. Eu vou pôr return. O meu retorno, né? Vai ser igual a comando.execute no carry. O que quer dizer? Esse execute no carry ele é utilizado para executar comandos de insert, update e delete, que vai só retornar a quantidade de linhas afetadas. Então ele está retornando um integer aqui para mim, esse comando, né? O execute no carry é uma função, tá vendo? Ele está retornando na function SQL command.execute no carry as integer e vai retornar um integer. Como a gente está fazendo o insert de apenas um cliente, se dá tudo ok, vai retornar o número 1. O número 1 no boolean é verdadeiro. Se não dá certo, ele vai retornar o número 0. O número 0 no boolean é falso. Tá? E com isso, por fim, return
que é a palavra-chave do VB já, né, para a gente retornar o valor lá onde que a gente vai chamar no formulário. Então eu vou por return o retorno. Então tem que ser do mesmo tipo aqui. Bom, agora vamos já lá no nosso formulário e testar esse comando aqui, já fazer um novo cliente lá. Então vamos vir aqui no formulário. Já vou instanciar aqui a classe. Só que aí eu não posso dar o new aqui dentro, né? Porque se quando eu instancio o new, eu já estou abrindo o banco de dados com o construto, já estou abrindo aqui o banco de dados, então eu não posso declarar ela como new. Aí o que eu teria que fazer, né? Eu teria ou que todo método meu eu abrir o banco de dados primeiro e depois fechar, que aqui no caso eu não estou fechando, né? Eu tenho que vir aqui e dar minha conexão .close. Então a gente sempre tem que fechar a conexão aqui embaixo. Então vamos mudar, vamos colocar esse open, não vamos deixar no constructor não, vamos deixar esse open aqui antes da gente executar o comando. Então antes de executar o comando a gente tem que abrir o banco de dados. Então quer dizer que em cada função que a gente criar, a gente tem que dar o open e o close. Se a gente deixasse aqui no constructor, o que iria fazer? A gente ia executar o formulário e já ia dar um new na classe. O banco de dados já ia ficar aberto na memória, e quando o banco de dados fica aberto na memória, já fica travado lá o usuário, esperando executar uma ação. Então, para não acontecer isso, a gente só vai dar um new na classe, que pode ser dado na string normal, sem abrir o banco de dados. Aí a gente abre e fecha. Porque o módulo que a gente está utilizando aqui é um módulo de conexão fechada, né? Banco de dados desconectado que a gente fala. A gente abre o banco de dados só para executar, executa a função que tem que executar, se é inserção, se é select, qualquer coisa, retorna esse valor. Ao retornar esse valor, a gente já mata a conexão. A gente nunca fica lá pendurado no banco de dados. Oh, o Jorge entrou. Nossa, Jorge, faz tempo, hein? Sumiu. Boa noite aí, Jorge. Então agora vamos fazer esse teste aqui para depois a gente vir e alterar completamente aqui essa forma para a gente utilizar a procedure, ok? Então vamos vir aqui no formulário. Então eu já vou declarar aqui a minha private cliente as new card cliente. Pronto. Então não tem problema. Então eu já posso dar um new aqui que eu não estou mais abrindo o banco de dados sempre que eu dou um new. Então eu estou abrindo em cada método mesmo. Então vamos fazer o nosso inclusão, né? Bom, o que eu preciso ter primeiro para incluir? Eu preciso ter os dados. Então eu vou pegar os dados digitados aqui nessas caixas de texto. Então vamos voltar aqui. O meu cliente.nome então vai ser igual ao txtnome.teste. Aí já estou passando os valores que no caso que o usuário já está digitando no formulário. Cliente.endereço vai ser igual a txtendereço.teste. Cliente.número vai ser igual a txtnúmero.teste. E o cliente.telefone vai ser igual a txttelefone.teste. Aí o que eu preciso fazer aqui? Chamar a minha função. Então eu vou pôr dentro de um if para eu verificar se deu certo ou se deu errado, né? Eu vou pôr assim, if cliente.novo cliente. Então, quer dizer, se for verdadeiro, eu vou exibir a messagebox.show cliente incluído com sucesso. Se voltar falso, else,
Aí eu posso pôr assim, messagebox.show problema ao tentar incluir novo cliente. Por exemplo, uma mensagem qualquer aí. Pronto. Eu vou colocar um break aqui na linha 12 do if, né, para a gente executar esse método, né, essa função aqui passo a passo. Então eu vou clicar aqui para fazer o break. E eu vou executar o nosso projeto aqui, vou dar Start e vamos adicionar um novo cliente. Então eu tenho que pôr o nome, vou pôr Márcio, rua Márcio, número, vamos pôr dia de hoje, 22, telefone, colocar qualquer número, clicar no incluir, ele vai parar a execução, vou apertar o F11 para ir para a minha classe, F11, F10, ele vai criar aqui o meu insert, vou instanciar o comando, adicionar todos os parâmetros, abrir o banco de dados, executar, executou normal, não deu nenhum erro, vou dar o F5, ó, cliente incluído com sucesso. Agora, vou lá no banco de dados e ver realmente se incluiu. Vou fechar aqui o design, não salvar. E vou dar um select aqui no cliente. Ele vai ter outros dados, né? Mas o último registro aqui é o de hoje. Lá, eu pus o dia 22 aqui, que é o registro aqui 10/13. Ok? Então, essa aqui é uma forma da gente incluir dentro do próprio Visual Basic, dentro da classe. Agora eu vou mostrar o método que a gente inclui sem montar o SQL aqui dentro da nossa classe, né, dentro do nosso projeto. A gente vai montar esse SQL aqui, né, esse insert, lá dentro do banco de dados utilizando o procedure. Que aqui no caso, né, as procedures aqui já estão até criadas aqui da minha tabela. Eu vou vir aqui em Programmability, eu tenho minhas procedures aqui, eu tenho ó, PR novo cliente, que eu vou editar ela aqui para a gente ver como que ela é. Aqui está a nossa procedure. Eu tenho a novo cliente com todos os parâmetros aqui que a gente precisa passar para incluir o cliente e o insert aqui com os parâmetros. Da mesma forma que eu fiz aqui, ó, nome da coluna e os valores, aqui na minha procedure está do mesmo jeito. Eu criei os parâmetros que vai ser passado para a procedure e o insert. Só que aí tem uma diferença. Aqui, os campos que são o único que é obrigatório é o nome. Os outros eu pus como nunca, eu não preciso passar para dar um insert. Ele consegue fazer um insert sem eu passar esses valores aqui. Por isso que eu coloquei o num aqui na frente da nossa procedure, ok? Então é isso. Vamos agora mudar a nossa função lá na classe para executar essa procedure aqui. Eu vou comentar aqui para a gente ver a diferença, tá? Vou comentar tudo aqui. Peraí, vou comentar o SQL aqui. Vamos deixar isso aqui comentado para a gente executar como procedure, tá? Bom, aí vai ser a mesma coisa. Primeiro eu tenho que instanciar o meu comando, que no caso eu não vou precisar escrever o comando do SQL aqui, né? Que ele está sendo escrito lá dentro da minha procedure. Então eu vou instanciar aqui comando, vai ser igual a new SQL command. Só que eu vou deixar ele só assim. Eu já não vou passar aqui os parâmetros, tá? Aí eu vou pôr assim que comando ponto command type, eu vou
colocar que o command type é do tipo story procedure, que eu quero executar uma procedure para esse comando, ok? Comando ponto command teste vai ser o nome da minha procedure. No caso aqui é novo cliente. Então a minha procedure lá de novo cliente é a PR novo cliente. O nome da minha procedure está aqui, PR novo cliente. Aí eu vou vir aqui no Visual Studio e colocar aqui PR novo cliente. Depois command ponto o connection do meu command. Qual que é a connection? É a minha conexão, né? Bom, feito isso aqui, eu já consigo executar o meu comando, porque eu já estou falando que ele é um tipo de story procedure, que ele vai executar a procedure PR nome, PR novo cliente, né? E a conexão que eu vou utilizar é a minha conexão normal aqui. Eu vou abrir a conexão, tem que abrir a conexão normal, vai ser o mesmo aqui, execute no carry, e vou fechar a conexão. Bom, então tá tudo pronto aqui. Aqui pra gente não vai mudar nada, eu tenho que passar aqui. Eu preciso passar aqui os dados lá do meu formulário, né? O nome, o endereço, tudo. E quando eu chamar aqui a nossa função, ele já vai vir e executar a nossa procedure. Também eu vou fazer aqui o passo a passo para executar esse comando aqui da procedure, para a gente entender também. Então vamos lá, vamos deixar o break aqui. Vou dar o start. Oh, acabou. Abraço aí, cara. Wellington. Você é do Rio de Janeiro? Seja bem-vindo aí, Wellington. Seja bem-vindo aí. Bom, vamos colocar um nome diferente aqui, só pra gente saber. O João. Famoso João aí. Rua do João. Número 55. E vamos colocar qualquer número aqui. Vou dar um incluir. F11 para ir lá na classe e vamos executar. Então, CT aqui, tal. Ah, detalhe. Eu preciso também adicionar os parâmetros. Então, esses parâmetros aqui, preciso colocar aqui igual. Os parâmetros aqui não mudam. Ok? Ia dar errado porque não tem os parâmetros. Aí sim, não estava passando nenhum tipo de valor. Aí, vamos dar o start aqui. Vamos lá, vamos fazer de novo que não estava passando os parâmetros. Vamos pôr qualquer número aqui, vamos clicar em incluir. F11. Adicionar todos os parâmetros, abrir e executar. Beleza. Executou lá a nossa procedure, incluído com sucesso. Vamos ver se o João está lá no banco de dados. Vamos vir aqui, dar um execute para atualizar. Aqui o João está aqui dentro. Ok? Então, essa forma aqui que a gente utiliza de passar a procedure, ela é a mais segura. Diferentemente aqui a gente passar o comando do SQL aqui. Bom, por que eu falo que é mais segura? Às vezes pode ser interceptado aqui o nosso comando, né? E alguma pessoa aí pode fazer o famoso injeção de SQL. Então, como a gente está passando assim o SQL, ele consegue identificar lá o comando, principalmente se o banco de dados for online, né? Ele consegue identificar, capturar esse comando. E aqui dentro ele pode dar um espaço na nossa string aqui e fazer outro comando de SQL, pôr uma ponto e vírgula aqui e fazer qualquer outro comando de SQL que ele queira executar dentro do banco de dados, ok?
Ô, Leonardo, valeu aí, obrigado, Leonardo. Então é isso, a diferença é essa. Além de ser mais rápido a gente executar lá no banco de dados, porque às vezes o servidor que você que está o banco de dados pode ser mais rápido que a máquina do cliente em si, e também é, é, sobre o risco de injeção de SQL, né, da pessoa colocar um ponto e vírgula aí no nosso comando aí, né, e jogar um outro comando qualquer de dropar o banco de dados inteiro, né, essas coisas aí dependendo é, do, do tipo aí de usuário do banco de dados que está sendo utilizado, né? Se o usuário permitir dropar o banco, apagar o banco de dados inteiro, vai conseguir dropar. Aí o Felipe falou aqui, desempenho e segurança. Isso, é para desempenho e a segurança aí do banco de dados. Então é essa variável SQL que a gente não precisa em si. Então eu quis mostrar aí a diferença, né? Então a gente tem aqui, fazendo o SQL, já pensa o cliente digitar drop table, vixe, é perigoso mesmo. Então a diferença é essa. Eu crio o comando aqui, passo o comando já na minha string aqui, na hora que eu estou instanciando o meu objeto do comando, eu já estou passando aqui o comando e a conexão para ser executado. Aqui não, aqui eu estou falando que é do tipo Story Procedure, estou informando aqui o nome da minha procedure, qual a conexão que eu vou utilizar e os parâmetros aí que eu preciso passar, ok? O Marcião tá aí. Boa noite, Marcião. Seja bem-vindo aí. Bom, agora vamos criar os outros métodos que a gente precisa, né? Trocando a string de conexão para outro tipo de banco, o restante do código se mantém o mesmo. Sim, o restante do código se mantém o mesmo. Então, aqui, por exemplo, na nossa string de conexão, você pode mudar o nome do banco de dados aqui. Nos inserts, você mudar a tabela e os campos da tabela. É assim que funciona, tá? O restante aqui é a mesma coisa. Tanto aqui fazendo dentro da classe ou fazendo por procedure, não vai mudar. Ok? Bom, vamos criar então a procedure de update, né? Então, a gente fazer uma atualização do cliente. Então, vou pôr aqui public function, function atualiza cliente. Então aqui vai ser praticamente a mesma coisa aqui, tá? Eu vou copiar esses comandos daqui. Vou copiar todo o comando e eu apago os comentários. Vou apagar aqui esse comentário, que eu não vou mostrar fazendo a mesma coisa aqui. Eu só vou mudar para a tabela, para a procedure lá de atualizar o banco de dados, ok? Então aqui no meu SQL Manager, eu já tenho aqui a procedure, né? Que atualiza o cliente, que é o update. Deixa eu abrir ele aqui para mostrar para vocês aqui. Tá aqui a tabela de atualiza o cliente. Aí eu tenho todas as minhas parâmetros. No caso, eu preciso do ID, que eu tenho que saber qual cliente que eu vou alterar. Então eu estou dando o update aqui de todos os campos, né? Update, K de cliente, set, nome igual arroba nome, endereço igual arroba endereço. Deixas. Ah, tá. Eu, no final posso passar o projeto aí para vocês, tá? Projeto para vocês poderem utilizar, estudar. Eu coloco o projeto para vocês dar os download no Google Drive, vocês baixam o projeto completo, beleza? Ah, o Leonardo que está falando, o professor faz dar erro já para acostumar com ele, porque não é iniciante. Sim, Jorge, pode acessar o banco de dados na nuvem. A única coisa que você tem que mudar para acessar o banco de dados na nuvem
é colocar o servidor da nuvem aqui, o endereço do servidor da nuvem, que no caso aí vai ser um IP que vai dar ou uma string de conexão diferente dependendo do servidor. Por exemplo, se for um servidor lá da Azure e da Microsoft, ele vai lhe dar uma string de conexão lá diferente. Aí você vai pegar a string de conexão lá e passar aqui, do nome do servidor. Aí o nome do banco de dados, tudo certinho, né? Ele vai passar, no caso, a string certinha. Agora, se for uma outra tipo de nuvem que você está utilizando, por exemplo, vamos supor que você está usando uma hospedagem diferente de banco de dados, que vai utilizar essa mesma string, você só passa o IP do servidor, o banco de dados, a porta do servidor. Então, da HostGator eu uso a HostGator. Você só vai passar o número do servidor e a porta do servidor, que vai ser feita a conexão normalmente. Tá? É só aqui que você muda. Os comandos aqui não vai mudar em nada, né? Nem os comandos aqui de atualizar, nada, não vai mudar nada. O que muda é só a string de conexão. Em vez de ser num servidor local, né? Você vai mudar para o servidor online. Só isso. Se for o sistema local, é assim a conexão local, porque é o nome do meu computador aqui. Aí se for no local também, você vai ter o nome do computador aí na rede, ele vai procurar na rede automaticamente, aí o servidor vai achar. É só pôr o nome do servidor certinho. Agora, se o servidor for online, é só colocar o IP do servidor, no caso da HostGator. Quer ver? Eu tenho até um projeto aqui para mostrar. Deixa eu abrir aqui o projeto. O sistema local e o banco de dados na nuvem, que eu vou mostrar aqui. Esse projeto Messenger aqui, eu estou usando o banco de dados lá na HostGator. Eu vou abrir ele aqui. Aqui, ó. No caso, estou até utilizando o MySQL lá na HostGator, né? Porque o meu plano não é do Windows. Eu posso ter também banco de dados do SQL Server lá na HostGator, mas aí eu tenho que pagar por mês o SQL Server por causa da licença do SQL Server lá no servidor. Agora o MySQL não preciso pagar a licença, então eu ponho o número do servidor lá da HostGator, o nome do meu banco de dados, o usuário e a senha, conforme eu fiz ali. Eu vou executar aqui o programa. Aqui é o meu servidor lá da HostGator. Eu vou dar uma entrar aqui, ó. Observa que está até lento, porque eu não pago uma hospedagem assim boa, né? Como meu serviço é compartilhado, o servidor é compartilhado, então ele fica um pouco lento. E eu estou utilizando tudo aqui nesse projeto, eu estou utilizando tudo como Stored Procedure, do jeito que eu estou mostrando lá. Eu estou só mandando o comando para executar lá no servidor, voltar para mim, né, tal. Mas está na nuvem, lá no HostGator esse projeto. Então, eu só mudei a string de conexão server aqui, eu passei o número do servidor e o servidor automaticamente vai perceber que é uma conexão de banco de dados e já vai direcionar você para o banco de dados, para a porta certa, para o banco de dados certo que você está passando aqui. Então aí você não precisa esquentar a cabeça com mais configurações, é só saber o endereço do servidor. Que o próprio HostGator já te dá o endereço lá, né, o seu IP. Beleza, vamos minimizar aqui. Vamos voltar aqui no nosso projeto, no Atualiza. Então aqui a nossa PR é o Atualiza Cliente, né, que eu tenho que passar lá. Então vamos lá, aqui eu vou alterar para Atualiza Cliente. Aí eu tenho que criar um novo parâmetro, né, que eu tenho que saber o ID do cliente que eu tenho que atualizar. Então tem que ter aqui o ID, que vai vir também da minha propriedade ID. Então pronto, a função aqui de atualizar já está pronta, ok?
Vamos fazer agora de remover, aí a gente já programa tudo direto. Vou agora fazer todas as funções, né? Todos os métodos aqui. Aí a gente já programa direto lá, depois no formulário. O próximo, então, vou fazer o public function delete client as boolean, né? Aqui eu não pus o tipo de retorno, né? As boolean. Pronto. Bom, o remover aqui, o deletar, vou copiar aqui a mesma coisa. Que no caso aqui vai ser o nome da procedure. Opa, caramba. Da procedure que vamos pegar, que é o delete cliente. Vamos abrir ela aqui para a gente ver. Aqui, a PR delete cliente, eu só tenho o parâmetro aqui do ID e falando que eu quero deletar lá na classe de cliente o ID, onde que o ID é igual ao parâmetro que eu estou passando, o número que eu estou passando aqui para deletar. Ok, vamos voltar aqui. Então, é delete cliente, o nome da procedure, delete cliente, e só vai ter o parâmetro delete cliente, só o parâmetro ID. Então a delete está pronta. Bom, a próxima que eu vou fazer é para a gente fazer a pesquisa de trazer um cliente para a gente preencher esse cliente aqui nas caixas de texto. Então aí eu vou utilizar o data header, que é esse daqui, junto com as nossas propriedades para preencher as propriedades com os valores retornados da consulta e para depois a gente jogar dentro das caixas de texto normalmente aqui, tá? Então vamos lá, vamos criar public function pesquisa cliente as boolean também. Porque se a pesquisa deu certo, vai retornar os valores dentro da propriedade, aí eu vou saber mudando aqui o nosso retorno aqui igual. Aí eu também tenho aqui a buscar cliente, que é buscar um cliente só, e a procedure buscar clientes. Vamos abrir primeiro aqui a buscar cliente, que ele vai buscar uma só através do ID. Tá fazendo select aqui, ok? Através do ID. Então, basicamente aqui a estrutura vai ser como essa daqui, né? Só que aí com algumas diferenças aqui. A execução, o retorno, eu vou mudar aqui para o nosso DR. E aqui ele tem que executar o execute header, que eu quero que traga um data header. E aqui eu vou colocar como true, que já é para deixar como se tivesse dado certo, porque eu tenho que abrir, né, que eu tenho que retornar os dados e fazer a leitura desse data header para preencher as nossas propriedades lá em cima. Então eu faço o open, executo o data header, né? E agora aqui eu vou ler os dados lá do data header. Então vou pôr do dr.read, que vai ler todo o conteúdo do meu data header e eu vou passar lá para as propriedades. Então a propriedade nome vai ser igual a dr ao campo nome. Bom, o campo nome ele é obrigatório, então eu tenho que passar assim. Agora os outros campos não são obrigatórios, então eu tenho que verificar se foi passado esse campo, se esse campo existe, para depois preencher a minha propriedade. Então eu tenho que fazer um if aqui. Se not is db null, quer dizer, se não está retornando um dado nulo do banco de dados, porque quando retorna um db nulo, né, que o campo está nulo, eu não consigo atribuir nulo numa string, quer dizer, ele não consegue converter nulo para string.
Então tem que verificar se não é nulo. E se não for nulo, aí sim eu jogo dentro da propriedade. Então eu vou pôr aqui dr endereço. Então a minha propriedade endereço vai ser igual a dr endereço. Ok? Então aqui eu verifiquei, né? Se not is db null, quer dizer, se não for um campo nulo, né, retornando um valor nulo para mim, aí eu adiciono dentro da minha propriedade de endereço. Vou fazer isso para todos os outros campos que não são obrigatórios. Se not is db null dr número, então a minha propriedade de número vai ser igual a dr número. Se not is db null dr telefone, que é o último, né? Telefone tem telefone vai ser igual a dr telefone. Aí eu ponho aqui como retorno igual a true, porque ele entrou. E no caso ele tem que iniciar como falso aqui. Porque eu só vou mudar para true se ele retornar um registro. Se ele não retornar um registro, eu não vou retornar a função como verdadeiro, né? Para eu poder preencher lá nas caixas de texto. Com isso aqui a gente conclui o pesquisar um cliente. Agora eu vou fazer a função de listar, né, que é a nossa PR, né? Eu tenho que mudar aqui o nome da PR para busca cliente, né? É buscar cliente, buscar cliente. Então, PR buscar cliente. O ID que eu vou ter também é só o ID do cliente, né? Só esse parâmetro. Que aqui buscar cliente eu só tenho o ID. Agora buscar clientes, vamos ver a nossa buscar clientes aqui. A buscar cliente eu não tenho nenhum parâmetro e eu só tenho um select aqui asterisco from CAD cliente, que é para trazer todo o conteúdo da minha tabela. Então vamos fazer isso. A última função aqui que a gente tem que criar, public function, eu vou pôr listar clientes as. Aí aqui eu vou retornar um data table, uma tabela para ser exibida lá no data grid view, tá? Porque vai trazer a lista completa de clientes. Então eu vou exibir lá embaixo. Então data table. Ok? Então aqui no meu retorno, o meu retorno agora tem que ser uma tabela, né? De tb, o data table, as new data table. Tem que criar uma nova data table. Eu não vou ter parâmetro nenhum, tá? Não vou precisar ter parâmetro nenhum. Vou aqui instanciar o comando, command. Isso daqui eu vou ter que passar, que eu vou executar pela procedure, né? Então isso aqui eu tenho que passar igual, que a nossa PR é buscar clientes, né? Então eu tenho que ter a conexão e tal. Eu só não vou ter parâmetro, então eu não vou adicionar o parâmetro aqui. A gente aqui vai usar o nosso data adapter, né? Então eu vou colocar DA, vamos dar o nosso DA, que é instanciar, vai ser igual a new SQL data adapter, onde eu vou passar o nosso comando para executar. Passo o comando,
Aí o que eu tenho que fazer? Preencher a nossa tabela. Então, o da.fill tb, que é a nossa tabela, e retornar, return o nosso tb, data table, nosso tb, que é o retorno aqui, que é um data table. Então, eu estou retornando o data table. Com isso aqui, a gente conclui a criação aqui de todos os métodos aqui para manipular o banco de dados, tudo através de procedure. Ok? Agora, a gente já tem o incluir pronto. Vamos fazer o editar. Então, vou vir aqui no botão, vamos fazer o editar. Isso aqui eu vou copiar a mesma coisa aqui, né? A única coisa que eu tenho que ter diferente, cliente.id, que eu tenho que pegar lá do txt id.test. Eu tenho que passar para saber qual que é o cliente que eu quero alterar. E aqui eu tenho que chamar o atualiza cliente. Atualiza cliente. Pronto. Bom, vamos fazer o nosso teste aqui. Vamos pegar o número que a gente incluiu. Deixa eu achar a tabela aqui. Deixa eu fechar isso daqui. E vamos dar um select aqui na tabela de novo para a gente ver os números de ID que a gente criou, o 1013 e o 1014. Bom, vamos alterar o 1013. Então vou executar aqui. 1013, vou pôr tudo nome novo aqui. Março alterado, endereço Rua 99, número 999 e 888. Vamos dar um break aqui para a gente ver também passo a passo do update. Vou dar um break e clicar no editar. F11. Ele vai passar aqui todos os nossos parâmetros novos aqui. Abrir, executar. Executou normal, vou dar o F5. Olha, cliente incluído, no caso não é incluído, né? Só me dá a mensagem lá, que é o alterado. Vamos dar um execute aqui. Olha lá, Márcio alterado, Rua 99, 9988. Alterou 1013. Só mudar a nossa mensagem aqui agora, né? Cliente alterado, problema ao tentar alterar o cliente. Aí. Bom, o nosso update aqui já funcionou. Agora, qual que é o próximo passo? A gente fazer o delete. Então, vamos fazer o delete aqui. O delete, no caso, a gente só vai precisar do ID, né? E chamar a função de deletar. Claro que aí quando a gente vai deletar um registro, a gente exibir uma mensagem para o usuário, se deseja deletar o cliente, né? Sim ou não, lá aparece essa mensagem. Aqui eu já vou deletar direto só para demonstrar aqui para a gente, né? O cliente.id vai ser igual a txtid.test. Se cliente.delete cliente for ok, né? Deletou, retornou o delete, certo? Messagebox.show cliente deletado com sucesso. Opa. Else, copiar a mensagem aqui, problema ao tentar deletar cliente. Deletar cliente. Vamos dar o break aqui também e vamos ver deletar o nosso 1013 lá também. Lembrando, se colocar um número que não existe, né, um ID que não existe, ele vai retornar como 0, né? Ele vai dar como deu ok, que retornou 0, né? Só que aí, como ok não, ele vai dar como false, né? Aí vai dar como problema ao tentar deletar cliente, tá? Ou a gente poderia colocar uma mensagem diferente, né? Cliente ID não encontrado, alguma coisa assim, né? Vou pôr o 1013.
deletar, F10. Ah, o F10 já executou, eu nem passei passo a passo lá dentro, já deletou. Cliente deletado com sucesso. Só dá um execute que ele vai sumir o 10.13 daqui. Bom, aí a gente tem o consultar. Vamos fazer o consultar agora. Vou vir aqui no botão consultar. Então eu vou digitar. Esse consultar vai funcionar da seguinte forma. Eu vou digitar um ID aqui na caixa de texto do ID. E a hora que eu clicar em consultar, ele vai vir e pesquisar o cliente e preencher as caixas de texto com os dados do ID, se caso for encontrado. Tá? Então eu vou precisar do que para fazer a consulta? Do cliente.id, né? Do ID do cliente, txt_id.test. Aí eu vou pôr se cliente.busca cliente. Qual foi? Opa! Qual foi aqui? Ah, pesquisa cliente. O nosso método aqui chama pesquisa cliente. Então, ponto pesquisa cliente for verdadeiro, eu tenho que preencher as caixas de texto lá com os valores. Então, txt nome ponto teste vai ser igual a cliente.nome, txt endereço ponto cliente ponto teste, né? Vai ser igual a cliente.endereço, txt número.teste vai ser igual a cliente.número, txt telefone vai ser ponto teste, né? Vai ser igual a cliente.telefone. Ah, isso else quer dizer que não existe o ID, não voltou, né? Aí eu posso pôr messagebox.show ID não encontrado. Pronto. Vamos fazer o teste. Então é o 10.14 lá que existe, né? Então primeiro vamos pôr um que não existe, vou qualquer número aqui e dar o consultar. Olha lá, ID não encontrado. Agora vamos colocar o 10.14 consultar. Aí ele já trouxe os dados todos do cliente aqui. João, rua João, 99. Tá. Agora, a única coisa que está faltando aqui é o nosso listar. Aí a gente vai chamar lá o data table, né? Então vamos criar aqui o listar. Então para o listar eu preciso ter um data table aqui. Então eu vou criar gin dt as data table. Meu dt vai ser igual ao cliente.lista, listar clientes, né, que vai trazer o data table. E aí eu tenho que vincular o data table aqui no meu grid view, onde que vai exibir todos os clientes cadastrados. Então eu vou pôr assim, dgv dados.data source vai ser igual ao meu dt, meu data table aqui. Então com isso ele já vai exibir todos os clientes lá. Vou dar start aqui. Listar, está aqui a lista de todos os clientes cadastrados lá no banco de dados. Ok? Colocar um breakpoint para ir passo a passo no listar? Ah, vamos lá. Vou colocar um breakpoint aqui no listar. Um breakpoint aqui no pesquisar também, que a gente não fez, né? No breakpoint o pesquisar nem no listar. Então vamos lá. Então é o 10.14. Vou dar o consultar para exibir. F11. E ele vai executar aqui o header. Ele vai constar aqui que existe. Vai entrar, né? Vai preencher aqui as nossas propriedades com o valor do data header, vai mudar meu retorno que era falso, quer dizer que ele encontrou para verdadeiro, e concluiu aqui, vai preencher lá os dados. Aí vamos fazer o listar F11,
Aí no caso aqui ele só está executando a procedure, eu não estou passando nenhum parâmetro de consulta, é só um select asterisco from card cliente. E dá um field aqui para preencher o data table e retorna aqui o data table. E aí eu vinculo no grid view. Pronto, exibiu aqui tudo normal.